Meu nome é Hudson Nunes e sou coach para casais cristãos. Bom, eu sou capixaba, sou batizado na Igreja Católica. A maior parte da minha vida morei sempre no estado do Espírito Santo. Fiz catequese e aprendi sobre a ação salvífica de Jesus sobre a nossa vida. Na minha infância, eu estava acompanhado da minha irmã Elaine e nós vivíamos em clima de guerra. É normal, irmãos brigam. A minha mãe, ela teve uma vida de rainha. E meu pai trabalhava num banco famoso, enquanto minha mãe usufruía dos deveres e prazeres de uma dona de casa. Mas meu pai estava cansado da vida que levava, enquanto minha mãe estava se deliciando em seu palácio. O sentimento de abandonar o emprego do meu pai veio à tona. Porém, ele não saiu de fato porque a minha irmã tinha nascido, a Elaine. Mas veio novamente e agora veio o Hugo, nasceu o Hugo. Porém, um mês depois, o Hugo veio a falecer. Passado-se um ano, nasce a Carol, a minha segunda irmã. Só que ela não foi o motivo de ele permanecer novamente no banco. E ele já pediu a demissão antes mesmo da minha irmã Carol nascer. Assim que meu pai saiu do banco, ele foi para a cidade onde ele passou a sua infância, Carlos Chagas, Minas Gerais. E lá, com o dinheiro da poupança que ele tinha juntado, ele comprou um caminhão e começou a trabalhar, pegando leite das fazendas e levando para ser pasteurizado. Mas não durou muito tempo. Nós voltamos para o Espírito Santo. Porém, fomos para um outro bairro. Então, quando nós retornamos, nós compramos uma casa com um ponto comercial na frente. Logo, o que era um bar se tornou uma lanchonete e sorveteria. E nós fabricávamos o sorvete. Bom, no início tudo funcionava uma maravilha. Nós ganhávamos muito dinheiro. Porém, os nossos fins de semana já não existiam mais. Eu comecei a trabalhar com meu pai, ajudando na lanchonete, desde os 12 anos. E eu sempre tive perto comigo a minha família, mas é como se eu estivesse longe deles. O trabalho nos consumia. E meus pais não dialogavam comigo. Eles não sabiam das minhas lutas internas. Eles já não iam muito à missa. O meu pai, ele usava a manhã para jogar bola, futebol. E à noite, ele estava trabalhando. Minha mãe, cansado por trabalhar demais na lanchonete, ela usava o domingo de manhã para acordar mais tarde. Então, raramente ia à missa. Foi então na adolescência que eu comecei a me afastar de Deus. Eu comecei a largar a minha família de lado e preferir as amizades. E muitas dessas amizades não me levavam para Deus. E pior, para as coisas erradas deste mundo. E durante a minha adolescência, eu me envolvi com muitas moças. Até em orgias eu já me meti. E por conta disso, eu ganhei o péssimo hábito da perversão sexual. É claro, não podia faltar as masturbações. Eu me descontrolei por completo. Fora isso, eu comecei a ouvir algumas músicas, alguns rocks muito pesados. E muitos deles invocavam o bichão dos infernos. Na época, eu não sabia. Mas naquela época, existia um vazio enorme dentro do meu coração. Queria o amor da minha família no geral, mas cada um foi para o seu canto, vivendo o seu estilo de vida. O meu estilo de vida não é lá essas grandes coisas também. Na verdade, era pior. Não pelas amizades em si, mas pelos atos sexuais que eu me metia. Através de um amigo meu, eu conheci um homem que fazia despacho e macumbas. Ele até chamava alguns exus. Neste meio, eu até conheci uma pessoa satânica e me convidou para participar de uma missa negra. Mas existia uma luzinha bem pequenininha do Espírito Santo dentro de mim que dizia: não vá, não vá, não vá. Até que eu pensei, não devia ser assim. Não era o estilo de vida que eu queria. Eu não me sinto feliz fazendo isso. Minha gente, a minha vida não foi fácil, não. Até que teve um outro amigo meu que me convidou
para participar de um retiro de carnaval. Eu até me lembro quando eu perguntei, lá vai ter mulher? E ele ironicamente disse, vai ter sim. Deus usou esta minha vontade de querer ver mulher para me levar até a ele. A minha perversão era tanta que eu não poderia esquecer disso, apesar que eu já estava buscando um sentido para a minha vida. Nesse retiro havia muitas curas. Curas da coluna, da cabeça, do braço. E eu ficava me perguntando, quanto que estava pagando para essas pessoas fingirem ser curadas? Até que eu pude presenciar a cura de uma cega. E aí os meus olhos se abriram. Eu não somente acreditava que Jesus realmente existia, como ele estava exatamente no nosso meio. Naquele dia eu também fui curado de uma doença incurável, chamada reumatismo no sangue. Ele tem tratamento, mas cura? Não tem cura para ele. Eu sou tão curado que eu posso doar sangue, para você ter ideia. Mas durante um tempo fiquei dividido para as coisas de Deus, para as coisas do mundo. Ambos me seduziam e eu me deixava seduzir por elas. Até que eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, onde eu descobri 9 princípios que me fez tornar a pessoa que sou hoje. Hoje, a minha bendita vida, devo tudo a esses 9 princípios. A partir daí, eu comecei a ficar cada vez mais apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo e pelo seu Evangelho. E eu sinto verdadeiramente ser amado por Deus, pois Deus é amor. Descobri que a nossa essência é ser amado e amar, pois nós somos semelhantes a Deus. Por isso que nós somos imagem e semelhança dele. Mas eu preciso levar este amor de Deus para a minha casa. E somente falar não adiantaria, pois eles não viveram aquilo que eu vivia. Eu precisava mudar as minhas atitudes. Foi então que eu queimei todos os CDs, DVDs dos rocks pesados que eu costumava ouvir. E também queimei todos os estoques de camisinha que eu tinha dentro de casa. E eram muitas. A minha mãe achou que tudo isso era fogo de palha. Até eu entendo ela, pois tudo que eu começava, eu não terminava. Mas ela não viveu aquilo que eu vivi naquele seminário de vida no Espírito Santo. E aquilo não me faria mudar a minha mentalidade no futuro mais próximo. Foi então que a salvação chegou lá em casa. E Deus começou por mim. Foi então de começar a agir totalmente diferente daquilo que eu era. Eu comecei a levar meus pais a irem nesse retiro. E eles ficaram impactados positivamente com a palavra de Deus. E a partir daquele momento, Deus começara a restaurar a minha família. Deus era o centro da minha casa. E meus pais e minhas irmãs iam à missa junto comigo. Muitas vezes me viam conduzir orações em grupos de oração, ouvia minhas pregações. Realmente, eles começaram a ver que eu não estava brincando. Eu estava falando sério em seguir a vida de um bom cristão. Parecia tudo uma maravilha, mas existia algo não resolvido dentro de mim. A minha perversão sexual. Eu realmente era apaixonado pelo fruto proibido. Por problemas de afetividade e sexualidade, eu fui noivo por 3 vezes, mas os meus 2 primeiros noivados foram marcados por traições de minha parte. Eu não me contentava com a atual. Eu tinha que pular a cerca. Eu queria muito montar uma família. Porém, se eu levasse esses problemas para dentro da minha família, eu ia cometer os mesmos erros quando eu era noivo das outras. Foi então que Deus enviou a pessoa que realizaria a primeira cura na minha vida. A minha atual esposa, Patrícia Nunes. Nós fomos muito francos um com o outro. Nós queríamos montar uma família. Estes eram os nossos desejos. Eu expus toda a minha miséria para ela. Comentei mesmo. Falei que eu traía minhas ex-namoradas, ex-noivas, que tive uma sexualidade muito deturpada na minha adolescência, na minha juventude.
E mesmo assim, ela não me rejeitou e nós começamos um namoro. Logo, eu me mudei para Viçosa, Minas Gerais, a cidade onde ela morava, pois ela não aceitava namorar à distância. Eu achei uma república para eu ficar, até que em 2 meses de namoro somente, eu já noivei. E depois de 1 ano, namoro e noivado, eu me casei com ela. E durante todo esse momento, ela foi meu apoio em várias ocasiões da minha vida. Agora vem o desafio: manter fiel no relacionamento em vista das minhas relações que eram marcadas pela infidelidade. E digo para você, não foi fácil. Eu conseguia manter minha fidelidade, porém caía em pensamentos profanos. E eu descontava tudo isso aonde? Na comida. Comia muita coisa errada. E por conta disso, toda pessoa que tem perversão sexual tem o pecado da gula. Sabia disso? Pois fique sabendo. Eu comecei a adquirir mais peso, mas não cheguei a ser obeso. E para piorar a situação, eu descobri que tenho chances remotas de ter um filho por meio natural. Tinha uma probabilidade muito pequena, algo de 0,03%. E parecia que o meu mundo ali ia cair, pois eu queria muito de ter filhos, ser um pai de família, sabe? Foi então num retiro para casais, eu disse para Deus: Deus, eu já vi inúmeros milagres acontecendo diante dos meus olhos. Eu sei e eu prego que Tu és o Deus do impossível. Agora eu peço que realiza o impossível em mim. Dai-me um filho. Foi então que Ele me disse em meu coração, e eu anotei isso no bloquinho de notas e colei no fundo da minha Bíblia. Ele dizia assim: no próximo ato sexual, no período fértil da sua esposa, eu te darei um filho, diz o Senhor. E isto foi no dia 29 de agosto de 2015. E depois do ato sexual com minha esposa, ela veio, a filha da promessa. O nome dela? Maria, em honra à mãe de Jesus. Como bem diz o arcanjo Gabriel: bendita tu és entre as mulheres. Ela foi a minha segunda cura. Agora vem a pessoa que salvaria a minha vida. E a minha primeira atitude: não comer nenhum produto enlatados, em sacos plásticos, que nós precisamos desembrulhar. Então eu adotei o lema: desembrulhe menos, descasque mais. Eu não queria que minha filha me veja comendo essas coisas, pois certamente ela pediria e comeria também. E também comecei a mudar os meus comportamentos e pensamentos. Ela um dia vai ser moça e eu não gostaria que ela encontrasse um Hudson adolescente pela reta. Eu precisava ressignificar a minha mentalidade. Por isso, eu mudei meu mindset, a minha mentalidade. E por conta de uma demissão de uma babá que ela tinha, que era extremamente confiável, eu fiquei com muito medo de entregar a minha filha, terceirizar a minha filha, a criação dela, nas mãos de uma outra pessoa. Foi então que eu saí do meu emprego e eu comecei a ficar às tardes com minha filha. E pela manhã ela ficava na creche. Foi então que eu busquei uma renda extra pela manhã, vendendo produtos de cosméticos e nutrição de alta tecnologia. Se você me acompanha pelo Instagram, você já sabe qual empresa que eu estou falando. Com isso eu pude tirar todos os entraves que impediam ver o crescimento e o acompanhamento da minha filha. Com isso eu vi ela desenvolvendo e crescendo cada dia mais. Depois disso eu coloquei os meus olhos na minha esposa. Eu estava sendo um ótimo pai, mas como marido, estava deixando a desejar. Aí veio a minha terceira cura, o coaching. Foi então que eu conheci a Cíntia Machado, que me ajudou a subir o meu nível de relacionamento. O coaching me ajudou a ser um marido melhor. Sendo um pai melhor e um marido melhor, eu pude exercer uma espiritualidade melhor. E os nossos relacionamentos são reflexos do nosso relacionamento com Deus.
precisava ter um relacionamento íntimo com Deus. Agora, com a vida mais leve, eu resolvi fazer um curso de coaching e me especializei em relacionamentos, que envolve casamentos, noivados, namoros, amizades, trabalho, network, etc. E como eu tenho uma caminhada com Deus, mesmo em quedas e superações, eu pude melhorar a minha espiritualidade e aumentar o meu nível de intimidade com Deus. E aí, neste curso, eu descobri o meu propósito de vida. E quando você descobre o propósito de vida da sua vida, tudo começa a fazer sentido para você, como fez para mim. E sabe qual é o meu propósito de vida? Ajudar todas as pessoas a descobrirem a essência de Deus que existe em cada ser humano. Então, a partir daí, elas vão ter os seus relacionamentos íntimos com Deus. E com o auxílio do coaching, eu desenvolvi técnicas que aprimoram essa intimidade com Deus. E como eu amo esta vida de casado e agora tendo 2 filhas. Graças a Deus eu tive a chance de acertar. Mas sinceramente, eu poderia não ter acertado. Sinceramente, eu não poderia estar nem com a Patrícia hoje. Sinceramente, eu poderia não estar com a Maria hoje. Sinceramente, eu não poderia estar com minha filha Helena, gestando na barriga da Patrícia. Um abraço, fique com Deus. Shalom. Fui!